Olá, hoje cadeias serão quebradas. Quero compartilhar com você uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 25, que fala assim, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia, e naquele instante todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aqui nós vemos um momento em que Paulo e Silas eles estão presos. Um pouco antes tinha uma mulher, uma escrava, que tinha algum espírito de adivinhação e ficava perseguindo eles e falando que eles eram mensageiros de Deus, enfim. Em determinado momento eles expulsam o espírito que estava naquela mulher e então o dono daquela escrava, que ganhava dinheiro com as adivinhações dela, ele ficou bravo, descontente e acabou então instigando ali para que Paulo e Silas fossem presos. Acontece que depois disso, na sequência, se você quiser continuar lendo em 16, a palavra fala que eles estavam orando, que eles estavam cantando hinos, houve um temor e as portas da cadeia se abriram e as correntes se quebraram. Veja, nós vemos aqui a manifestação do poder de Deus a ponto de quebrar correntes e abrir portas de celas. E trazendo para a nossa realidade, quantas vezes nós nos sentimos presos, nós nos sentimos sufocados, a gente não tem paz, a gente não tem alegria, nós temos ansiedade, depressão, parece que nós não conseguimos sair do lugar. Neste caso, não houve aqui um crime, mas vejam, ouvi um relato certa vez de uma pessoa que tinha sido presa e ele tentou pegar o celular para ligar para os familiares. Naquele momento, o policial tirou o celular da mão dele e disse que ele não poderia mais fazer contato com nenhum tipo de pessoa a não ser na delegacia. Ou seja, a partir daquele momento, ele já não tinha mais liberdade nem para fazer as coisas simples, como pegar o celular e ligar para sua esposa. E eu acredito que boa parte das pessoas que cometem crimes ou delitos, no momento da euforia, da raiva, daquele motivo que está levando ela a cometer um crime, ela não pensa nas consequências, porque se pensasse, provavelmente não faria. Uma vez que a consequência disso depois é a cadeia, é o cárcere. E assim é na nossa vida espiritual. Tem coisas que nós fazemos, tem pecados que nós cometemos que se a gente pensasse no cárcere que ele vai gerar lá na frente, nós não entrávamos. Exemplo, os vícios. A gente ouve falar que o momento que a gente entra num vício é muito difícil de sair depois. Mas mesmo assim, muitas vezes caímos na tentação de experimentar o vício e depois a gente não consegue mais sair. Vira um cárcere, uma prisão. Isso vale para tantas outras coisas. E o pior de tudo é que uma vez preso, a primeira semana é difícil, a segunda é um pouco menos, o primeiro mês não é tanto. Quando vê, a pessoa se acostuma com aquela realidade daqueles poucos metros quadrados, onde ela vai viver pelos próximos anos, décadas, enfim. Aqui na minha cidade tem um presídio que fica próximo à BR e eu estava passando por lá e Deus falou comigo que enquanto vários carros passavam naquela rodovia, pessoas com liberdade, indo passear, trabalhando, motoristas de caminhões, motoristas de ônibus, pessoas que estavam indo para sua casa. Enquanto todos passam por ali, centenas, milhares de pessoas, todos os dias passam, para aqueles que estão dentro do presídio, dentro daquele espaço, daquele pequeno espaço, já não faz mais tanto sentido a liberdade, a ponto de que eles se acostumaram, pelo menos durante o período que eles estavam presos, a ficar naquele espaço pequeno. Olha que loucura! O perigo de nós cairmos nos cárceres que o pecado gera é que, com o passar do tempo, nós nos acostumamos a ficar encarcerados. E aí nós olhamos ao nosso lado pessoas vivendo a liberdade de que Cristo nos dá. A gente vê pessoas sendo prósperas, pessoas felizes, com paz. A gente vê casamentos saudáveis. Nós vemos várias coisas acontecendo à nossa volta e nós não entendemos por que não acontece com a gente, mas nós também não percebemos que estamos encarcerados naquelas consequências que o pecado nos trouxe. E você deve se perguntar, e agora, o que eu faço? Realmente, estou me sentindo encarcerado. A palavra fala aqui que Paulo e Silas eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Já está o segredo. Não importa o nível de enclausuramento que você esteja,
Não importa o quão prisioneiro você esteja das consequências do seu pecado ou até mesmo do pecado. Se você se voltar agora para Deus e começar a orar, ler a Bíblia, entender a lei, quando nós somos presos pela polícia, nós deixamos de obedecer uma lei. Cometemos um delito que, naquela lei, diz que após cometer eu devo ser preso. A mesma coisa é a Bíblia. A Bíblia nos mostra todo o caminho. A Bíblia é a lei de Deus. Então ela nos mostra todo o caminho que nós devemos seguir. No momento que nós optamos por não seguir, a gente já sabe que tem uma consequência. Por mais que a gente não mensure o tamanho dessa consequência, uma vez que nós já estamos lá enclausurados, corremos o risco de não sairmos mais. É uma prisão perpétua. Mas o nosso grande consolo é que nós temos um Deus que mandou o seu Filho para morrer numa cruz, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, para que nós tivéssemos a liberdade que só Ele pode nos dar. Se você está se sentindo oprimido, agora é a hora de você buscar o advogado dos advogados. Pegue a sua Bíblia, comece a ler, comece a orar, faça um propósito de oração, jejue e principalmente, Jesus fala em vários momentos na palavra, vá e não peques mais. Jesus curou paralíticos, Jesus libertou, Jesus fez muitas maravilhas, mas sempre ele dizia, vá e não peques mais. Inclusive, lá na passagem do tanque de Betesda, ele fala, vá e não peques mais para que não te aconteça algo pior. Cara, a Bíblia é um manual da vida, é só seguir. Então, se você neste momento está se sentindo preso, aqui está a solução que vai quebrar as suas correntes e suas cadeias. Busque de Deus. O nosso Deus é um Deus libertador. Ele não se alegra em vermos presos ao pecado, ele não se alegra em vermos na consequência do pecado. Uma outra coisa importante, você continuando depois lendo Atos 16, Paulo e Silas eles não fugiram da cadeia, eles continuaram lá. O carcereiro até se assustou porque ele pensou que ia sofrer uma consequência desse ato, mas não. E a palavra fala que naquela noite toda a família daquele carcereiro se converteu através do testemunho de Paulo e Silas. Olha que legal isso. Depois que você for liberto das suas cadeias, o seu próprio testemunho vai transformar a vida de outras pessoas, vai libertar a vida de outras pessoas. Você vai ser usado por Deus para libertar outras pessoas. Então, o que você está esperando? Abandone logo o seu pecado, comece a clamar, comece a buscar, peça perdão para Deus. Deus é um Deus misericordioso, Ele nos perdoa. Às vezes só você na sua casa está buscando Deus, você vê as outras pessoas e nada acontece, mas o seu testemunho depois pode converter essas pessoas. Tenha fé, o nosso Deus é um Deus libertador e Ele vai te libertar de qualquer prisão, de qualquer cadeia. E você vai ser testemunho das maravilhas que o Senhor fez na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde.